Então, a questão que hoje eu ia querer conversar com você é sobre a popularidade. Eu me lembro o que significava ser anônimo e ser popular quando eu era criança. E outro dia vi um filme que se chama Granizo, um filme argentino, com um ator que se chama Francella. E ele é um personagem popular da televisão. É o cara que fala o tempo, fala o clima. E ele é muito popular porque supostamente não erra nunca. Então, um dia vai fazer o grande show dele na televisão, mais uma vez, mas essa vez com todas as pompas, e erra. E quando erra, assim, erra feio também, né? Mas passou de ser um deus a ser assim o demônio, culpado de tudo que acontecia, no caso na Argentina, que era onde acontece a situação. E aí comecei a me perguntar o que significa ser popular, se a popularidade é uma virtude ou é somente uma questão comercial, não? Porque às vezes ser popular é importante para um político, por exemplo. Mas aí também depende de que tipo de coisa ele faz com a popularidade, não? Pode ser popular alguém que faz alguma coisa interessante, arte, ciência, cultura, mas às vezes me dá a sensação de que hoje o importante não é o que você faz, sino simplesmente ou imediatamente ser popular. Inclusive ser popular por coisas assim totalmente nefastas, poderíamos dizer, não? Parece que a popularidade acabou sendo uma espécie de valor em si mesmo. Mas eu acho que a popularidade é algo que dura um tempo. Não é como hoje que você fica famoso por 5 segundos, 15, né? Que é o tempo daqueles vídeos rápidos das plataformas. E é isso, entendeu? Você bateu 1 milhão de visualizações. Não, você não é popular. Você, pela pesquisa de campo que eu estive fazendo, ser popular é algo contínuo. Mas tem gente que é popular por 15 segundos. Mas isso não é popularidade. É interessante, já na década de 60 se falava isso. Há uma atriz muito famosa que fala dos 15 minutos, 5 minutos de fama, de popularidade, não? Por 5 minutos e depois acaba, 15 minutos e depois... E agora virou segundos, né? 15 segundos, que é o tempo do story. E aí acaba, não? Não, mas eu estive perguntando para pessoas ao meu redor o que é ser popular e aparentemente é ligado a uma coisa boa. Porque eu fiquei me questionando também, assim, se também pessoas que fazem coisas ruins ou pessoas, entre aspas, ruins, né? Porque a gente já viu em podcasts anteriores que o bom e o mal são bons e maus ao mesmo tempo. Uhum. Então... Mas a popularidade... Pelo menos desde algumas perspectivas. Sim, mas a popularidade é algo bom e contínuo, que influencia. Então, no meu caso, né, na minha adolescência, assim, na minha infância, eu acho que eu fui uma pessoa popular, assim, na vida. Você era popular. Na escola... Acabou que eu era. Era popular. Acabou que na escola, nas festas. E por que você era popular? Eu não sei por que eu era popular. Eu acho que é porque eu estava inserida em grupos também, né? Uhum. Mas uma das coisas que me ocorreu é porque eu estava em muitos lugares. Eu frequentava os espaços com muita frequência. Uhum. E isso te tornava popular? O fato ser de vista. Simplesmente estar... Ser vista, ser conhecida, conversar... Mas você era conhecida por quê? Por estar lá nos lugares. Por estar lá, você só estava lá, não falava nada, não dizia nada, e estava lá e já era popular. Mais ou menos. Mas é porque... havia algum traço, algo que chamava a atenção, porque às vezes a pessoa pode permanecer aí e permanece invisível. Muitas vezes nós vemos situações nas quais as pessoas são invisíveis. Sim. Há casos, inclusive casos comprovados, por exemplo... O sujeito a pessoa que limpa a rua. Uhum. Está em todos os lugares, está em todos os lugares e é invisível. Sim. O garçom, por exemplo, que aparece em determinadas circunstâncias, dependendo também da Mas ele é discreto também, né? A pessoa popular não é uma pessoa discreta. Então você não era discreta. Acabou que não era. Não era discreta.
Não havia algum traço de indiscrição na tua... Mas assim, é que também Para ser indiscrição ser uma pessoa indiscreta também não, porque você não pode ser indiscreto. Porque o popular não é indiscreto. Um traço entendeu? de indiscrição. Um traço de algum modo de... Sim, presença. Era uma presença. Uma pessoa que estava ali, eu acho. Mas eu acho que é por fazer coisas também. Assim, na adolescência, nesse primeiro momento que eu lembro, assim, eu não sei o que eu fazia, só ia em festas. Mas é que eu era nova também, às vezes era isso, né? Mas que era, naquela época, que era aquilo que podia tornar uma pessoa popular, por exemplo? Eu lembro que numa época, quando eu era ainda criança, na pré-adolescência, no bairro onde eu nasci, se você dançava rock and roll bem, você assim, era... Sim. Tudo depende todo do mundo meio, né? adorava você. Independentemente do que você faça, você dançava rock and roll, e era isso. Tudo depende do meio em que você tá. Por exemplo, na minha pré-adolescência, eu morava numa cidade pequena e eu era popular porque eu ia a festas. E eu ia a festas com as pessoas que faziam a festa. Não era só a convidada. Então, sabe? fazer parte do grupo das festas. Fazer parte do grupo das festas. Era popular. Era isso. popular. Enfim. Em Santa Bárbara tinha o baile do Havaí. Agora que eu me lembrei, em Santa Bárbara tinha um baile do Havaí e era popular quem participava do desfile que ia ser escolhida o casal que ia entregar as florzinhas, assim, o colar de flor. Nossa, o casal era popular. Quem ganhava esse concurso era popular. Você participou de festas de rodeio? Na festa do peão de Americana. É isso. Sim, também tinha... Né, e a moça que subia na moto junto com o que fazia piruetas na moto também eu não fiquei conhecida por não isso. foi conhecer? Não, mas tinha as meninas também que eram escolhidas como Miss, não lembro como é que era o nome, mas era a Miss do rodeio. Santa Bárbara, mas isso era Americana. Santa Bárbara era o baile do Havaí e a Americana era do rodeio. Mas isso. Uma rua decidia o que era popular e o que não era popular. A água de Santa Bárbara é popular. Sim. Já de Americana não. Não, Americana não. Mas é isso, há uma coisa também que eu tava conversando com as minhas amigas, a beleza tá muito ligada também à popularidade. A beleza normativa, estética, digamos. você tá dentro do padrão... Dentro do padrão estético de um grupo, um determinado grupo. Sim. Porque também o padrão pode haver um padrão estético... ele muda muito. Pode haver um padrão estético assim que se impõe em determinadas mídias, mas nem sempre esse padrão estético se reproduz nos grupos. Sim. Nos grupos, um padrão estético, digamos, da Globo. A Globo tem um padrão estético, tem uma paleta de cores, tem uma definição do que é estética. E esse padrão estético não necessariamente corresponde ao padrão estético de outros grupos. Tanto é assim que a Globo não é vista por grupos que preferem outros canais de televisão, com outros padrões estéticos, não? E aí que se criam outro tipo de popularidades. Eu acho que tem essas duas vertentes da popularidade. A estética, a beleza. Sim. Pessoas que são famosas nos grupos sociais, né? Seja na cidade, seja, sei lá, em cidades maiores que você tem os nichos dos bairros e tal. Por ser bonita, por ser estilosa, sei lá. E as pessoas que são populares por ter carisma, digamos assim. Alguém que dança bem, por exemplo. Então, aí eu acho que entra na carisma. Dançar bem, conversar. Mas, por exemplo, às vezes o bom aluno, ele é super mal visto, né? É impopular. Ele é totalmente impopular. Aqui tem uma expressão, o CDF. Nerd. Que é o nerd. Acho que isso implica uma certa impopularidade. Se for o nerd que acaba tendo um contato social, assim, que ele consegue levar isso para social, para comunicação, aí ele é bem visto. Mas o nerd, que é aquele introvertido, assim, aí ele é... é mais sobre a sua relação social e como você está construindo os seus vínculos naquele grupo do que se você estuda muito ou pouco. Mas, por exemplo, em uma época da minha vida, que já tem várias, dada a minha idade, em uma época da minha vida, dar uma de inteligente pagava bem, digamos assim. Dar uma de inteligente era importante,
não? Ou seja, você mostrar que você sabia certas coisas, tinha informações, era moeda de troca, de troco, digamos assim, moeda de poder de relacionamento. Vi em outros momentos que ao contrário, se colocar na posição da pura ignorância era algo engraçado e algo bem visto e era até popular ser de algum modo alguém que não se interessa nem por isto nem por aquilo, que é totalmente indiferente a questões políticas, questões culturais, questões estéticas. O único que poderíamos dizer que tinha era um certo carisma, mas a partir de a indiferença absoluta com o meio, não? E isso gerava uma certa popularidade também. Ah, o Dom Juan também é popular, né? O cara que pega um monte de mulher. Uhum. Não sei se é mais. Hoje já não é tanto. Hoje acho que será? Acho que já não tanto. pelo menos em alguns meios. É. Uhum. Popular era também, de algum modo, participar de grupos alternativos, né? O movimento hippie, por exemplo, foi um movimento popular. Uhum. E participar de isso te fazia participar de algo popular, digamos. Talvez em um certo anonimato, porque havia uma ideia de coletividade também. A não ser John Lennon e Yoko Ono, os outros eram... havia vários, Ginsburg, havia vários personagens, digamos, populares. Mas havia um senso de comunidade também que partilhava de determinados traços. Mas eu acho que no fim das contas, a popularidade é sobre as relações que você vai criando e como você vai lidando com as pessoas, digamos assim, que estão ao seu redor. Que eu acho que uma coisa é também ter uma certa distância das pessoas, sabe? O popular, ele nunca é muito próximo de todo mundo. O popular mas ao mesmo tempo ele é um cara amigo. Ele cria a sensação de intimidade com os outros. É como se as pessoas sentissem que elas são próximas dessa pessoa. Mas essa pessoa, na verdade, não é próxima de ninguém. Sim. Então tem essa distância, mas tem essa proximidade. Ele faz você sentir que tem uma intimidade. Sim. Sabe, mas é tudo sobre as relações. Isso que você está falando da pessoa popular, de algum modo Freud fala do que seriam os traços do líder. O líder, ele diz, faz parte do grupo, mas ao mesmo tempo está do lado de fora. Mas o líder é uma pessoa popular, porque se não é popular, entende? Se não é popular, não vai ser líder. Claro. Porque se eu não te conheço, eu não vou te dar o poder. E o que faz com que alguém queira ser popular? Será que a pessoa quer e consegue, ou ela já é assim? Então, eu não sei se as pessoas querem... Bom, se bem que deve ter gente que quer, né? Mas eu acho que o popular, ele meio que vai sendo, sabe? Mas tem popularidades produzidas, criadas. Você que é formada em comunicação, na área de comunicação, de marketing, essas coisas, você sabe bem que é possível alavancar algo e torná-lo popular, não? Uma marca, uma imagem, uma pessoa, uma música. E o que se busca? O que se coloca em funcionamento para fazer disso algo popular? A criação da identidade. Você fazer com que os outros se identifiquem com aquela figura que você quer alavancar, seja uma pessoa, seja uma marca. As pessoas são marcas também, né? De certa forma. Mas é a identificação. É o outro reconhecer que ele existe um pouco dele ali naquele objeto a ser mostrado. Por exemplo, um refrigerante. Você coloca um refrigerante. Eu coloco a imagem, por exemplo, a imagem da família na mesa, feliz. Essas são de manteiga, por exemplo. Também. Mas não vou falar a marca aqui. Porque tem que pagar. Mas a marca de refrigerante também. Ela mostra uma família mais divertida, despojada no Natal ou nas férias de verão. Essa que é o que a gente quer também, né? De certa forma. Então, uma família divertida no verão tomando... Você se identifica com isso, especialmente quando você não é isso.
seja, de algum É modo porque é é o que a realização então, de um desejo. isso, sim, isso. porque também É tem nessa aquela imagem. coisa de é que não é só propaganda, são várias outras constituições, eu acredito, né, que fazem as pessoas desejarem estar naquela posição, porque, por exemplo, uma coisa que muito criticada há pouco tempo atrás, estava muito em pauta, assim, a questão da representatividade nessas propagandas. A família da margarina era a mais falada, que eram sempre famílias brancas, heteronormativas e tudo mais. Mas mesmo assim existia uma certa... Agora, incluir questões étnico-raciais, de gênero, de diversidade sexual, religiosa, de algum modo não absorve isso que é uma questão política, social, cultural, dentro do jogo do mercado? Sim, mas eu não acho que tem que... Não, Tem estou que tá? perguntando. Acho que sim, mas eu acho que tem que estar, porque todo mundo tem que estar no jogo do mercado. Todo mundo tem que estar no jogo do mercado. Inclusive porque eu vejo essa questão da representatividade, ela é realmente muito importante. Quando a gente vê... Eu acho, assim, claro, eu vi importância nesse discurso e nessa visão, assim, porque... inclusive isso tá totalmente ligado, né? As pessoas populares, dependendo dos eixos, dos nichos, mas nem sempre são pessoas, sei lá... Hoje em dia eu acho que essas coisas têm mudado conforme o tempo, mas não eram pessoas negras ou pessoas LGBTs, né? Eram sempre pessoas brancas, de uma certa classe social e tudo mais. Mas eu acho que essa inserção dessas figuras no mercado, elas são importantes para que as pessoas vejam que isso existe. Por mais que a gente saiba que o negro existe, que a família de negros existe, é bom que a gente veja isso no comercial de margarina, para que eles também se vejam. Sim. A minha dificuldade com a mercantilização disso é que me parece que entra num jogo onde a pauta política é utilizada em função de uma coisa que não tem a ver eu acho com a pauta. Pensando no mercado, sim, eles me estão parece usando... que isso é o que muitas vezes se fala de apropriação cultural, que até um certo ponto acho que apropriação cultural, por exemplo, que um brasileiro dance tango, não me parece apropriação cultural. Me parece que ele pode dançar tango todo que quiser. E que me parece que o tango está aí para isso, para ser dançado. Agora, quando se utiliza isso dentro de um jogo mercadológico, me parece que aí sim podemos dizer que é uma apropriação cultural. Não, as marcas estão usando isso por puro interesse, óbvio, claro. Mas a gente vive nisso. Claro. A gente vive no mercado. Certo. Então, eu também acho meio sacana, sei lá, que as marcas fiquem colocando pessoas negras só porque pessoas negras estão em alta. Mas ao mesmo tempo... Ou de diversidade sexual. Seja a pauta que for. Inclusive também isso. São colocados, mas também dentro de um padrão estético. Sim, claro. Não é... Mas, por exemplo, agora esses padrões estéticos também estão vindo com um novo discurso e tem muitas marcas que estão usando esse discurso, né? Mas, sim, é que todo mundo quer ganhar dinheiro também. Eu acho que se a gente ficar discutindo, não pode usar na propaganda, então a gente vai continuar com pessoas do mesmo padrão para sempre. Não, se pode ou não pode, não é uma coisa que me compete a mim falar, mas me parece que há uma espécie de... Por exemplo, quando um grande banco multinacional coloca uma moça negra vestida com roupa elegante, com a imagem do êxito, me parece que de alguma forma não está colocando em pauta a questão da mesma forma quando coloca uma pessoa, um imigrante, ou quando coloca, me parece que está sendo introduzido isso em outro mecanismo. Seria interessante que essas marcas também utilizassem desse discurso dentro de suas empresas e que
Por exemplo, se eles colocam uma mulher negra como chefe de algum departamento do banco, isso também se refletisse na questão administrativa da empresa, que essas pessoas estejam presentes. Porque inclusive isso é uma coisa que de alguma forma o Gessé de Souza fala um pouco em seu livro sobre o racismo que criou o Brasil e em alguns diálogos, até com diálogos que eu pessoalmente tive com eles, se mostra assim, se coloca alguém que de um grupo que foi excluído na imagem. Por exemplo, se coloca uma mulher na gerência da empresa para mostrar que há uma política de gênero. Mas, enquanto isso, todas as trabalhadoras da empresa continuam tendo salários miseráveis. Sim. Então, a política de gênero consiste em continuar mantendo as trabalhadoras com salários miseráveis, mas ter uma que se superou e conseguiu. Que se volta a repetir o mito de que se você se esforça no capitalismo, você vai conseguir ser exitoso. Sim. Quando isso é verdadeiro relativamente e circunscrito a determinadas histórias muito pontuais. Ou seja, o capitalismo é uma organização piramidal onde muito poucos conseguem chegar a isso. E não porque les falte esforço aos outros, não? Sim, mas eu acho que é aí que vem a militância e a política para tentar... E aí, sei lá, e aí botar que volta isso o nos problema eixos, do mas... popular, não? Então, mas eu acho que assim, voltando à questão da imagem, quando você representa... Claro, eu não concordo que, sei lá, a empresa faça esse tipo de coisa, coloque na propaganda e se gabe de uma coisa que eles não fazem. Mas eu acho que a questão da propaganda e dessa representatividade na propaganda, às vezes cria força na base. Sim. Que ajuda a que a gente consiga ter a autoestima e a confiança para poder lutar por essas coisas também. Por esses cargos, por esse salário. Você acha então que construir esse tipo de imagem é beneficioso em algum momento? É que também é muito difícil, mas eu acho que sim, assim, em termos gerais, sim. Por exemplo, eu acho que é melhor que a gente faça isso em filmes, né, em projetos que não necessariamente estão vinculados a ganhar dinheiro em cima. Bom, os filmes estão... Não, mas é que os filmes, eles não são, tipo, só uma... Não todos, né? Não tô falando da Marvel, sei lá, não tô falando disso. Tô falando de filmes normais. Bom, a Marvel fez um filme bem interessante. Mas aí eu acho que é pra ganhar dinheirão, assim mesmo. Sim, acho legal, acho interessante também. Acho interessante. E achei interessante porque traz o significante Pantera Negra, que refere a um partido político dos Estados Unidos que terminou sendo exterminado e legalizado, não? Então, eu acho que é bom a gente... Era um partido político de negros en Estados Unidos que lutaba por los seus direitos e foi literalmente exterminado esse partido, não? Então, eu acho que a representatividade é boa ela começar por aí, por essas indústrias de identificação, né? Que é onde a gente se reflete. E aí as propagandas, é que falar de propaganda também, não tem como você se desvincular do dinheiro. Ou seja, que a imagem de popularidade, de algum modo, que inclua a diversidade, é bom que apareça em qualquer situação e circunstância. Acho que em termos geraisões, sim. Eu ainda tenho minhas críticas à publicidade, eu acho. Mas elas são feitas só pra ganhar dinheiro. Então eu acho que fica meio difícil a gente ficar criticando a publicidade. Os caras só querem ganhar dinheiro. Tipo, não tem outra. Então eles vão fazer por bem ou por mal. Botar uma mulher ou seja quem for que tá em pauta como cara. Porque eles querem ganhar dinheiro em cima do que as pessoas estão falando e estão sentindo. Mas eu acho que, de qualquer forma, a representatividade nesses espaços, no outdoor, você passar pela rodovia e ver um outdoor gigante com a sua cara ali, digamos, né? Uma pessoa com quem você se identifica. Isso é muito forte, assim.
Então, Eu acho que também isso, me parece agora que você disse, é o que aconteceu, o que acontece ainda hoje com Maradona, por exemplo. Maradona é um sujeito que nasceu na favela e os comportamentos, o modo espontâneo dele e as atitudes dele nunca se afastaram do lugar onde nasceu. E isso me parece que de algum modo produz isso que você chamava de identificação. ¿No? Grandes grupos de pessoas se identificam justamente com aquele traço de espontaneidade dele, de sinceridade e de que nunca se desligou, nunca se desfez de sua origem. Não é porque ele virou uma pessoa com muito dinheiro que ele começou a despreciar pobres, digamos assim, né? Ou favelado. Ao contrário, ele, quanto mais popular e mais dinheiro ele ganhava, ele mais se afirmava naquilo que eram seus elementos de origem, não? sim. A Anitta, por exemplo. É um também. fenômeno. É verdade. Tal qual Maradona. A Anitta parece muito com Maradona. Sim. A Anitta parece muito com Maradona. Joga demais, né? Sim. É muito interessante isso. E é interessante também que, igual que Maradona, falava várias línguas. Falava em várias línguas. E E aí, dizia o que tinha que dizer em várias então, línguas. ó, Não era... Cria essa identidade e cria essa... esqueci a palavra agora. Essa distinção, essa diferença. Não é a esse diferença. Distanciamento. Não, é tipo uma... Eu estou tentando completar a frase para ver se... essa inspiração, né? Isso é uma outra coisa dos populares. São inspiração para as pessoas que o admiram. Então, acho legal esse vínculo que a Anitta continua construindo e continua se identificando como uma mulher que veio da favela no Rio de Janeiro, mas que conseguiu passar por todos esses processos e chegar onde ela chegou. E não sei como Maradona tratava isso, mas a Anitta, ela não trata como se eu conseguir, você também consegue, vamos todos, não. É uma coisa difícil. Sim. E ela conta como ela teve que trabalhar muito para fazer isso. Ninguém poderia nem sequer pensar que eu como Maradona consegui, você também conseguiu. Você vê jogar Maradona, você diz, eu nunca vou jogar como joga ele, não? Sim. E é interessante isso, ele não se colocava como exemplo a ser seguido. Essa é uma coisa... Podia ser inspiração de alguém, mas ele não se colocava como exemplo a ser seguido. Aliás, ele sempre disse isso por causa do problema que ele tinha com a cocaína. Todo mundo sabe que ele tem problemas graves com a cocaína. E ele sempre disse, eu nunca fui exemplo de ninguém. E inclusive a relação que ele teve foi uma relação compulsiva que o levou a tratamentos prolongados e a hospital. E ele nunca se colocou nessa posição, vê como eu fiz dinheiro, vê como você também pode fazer. Mas ao mesmo tempo é inspirador, até o dia de hoje, né? Sim. Com esse discurso de hoje, não vamos ganhar nenhuma... Você acha que não foi popular isso que a gente falou? Não, acho que não foi popular o que acabamos de falar. Por que você acha que não? Porque a gente tem um discurso mais crítico. Mas eu acho que isso é ser popular também, viu? Você é popular? Não. Você acha que não? Não. Humilde. Não. Popular é alguém que é reconhecido. Mas você não é reconhecido na sua área? Você não é popular? Não, reconheci como alguém que eu saio no mesmo quarteirão e as pessoas me reconhecem. Não, necessariamente. Acho que ser reconhecido na sua área também. Na psicanálise, na filosofia, você é popular. Bom, sim, em determinado... Todo mundo é popular em determinados círculos. Não é todo mundo. Sim, a pessoa que vai para o hospital todo dia no grupo das pessoas que estão não na sala também é popular. Não tem uma diferença. Não necessariamente. Você alcança um número Acho maior que há uma de pessoas. popularidade naqueles... Por exemplo, a questão dos influencers. Esse é um elemento interessante. Sim, tinha que chamar minha amiga aqui pra falar. Influencer?
a Kevin. Então, tem influencers que de fato influenciam. E a De ideia, alguma às forma, vezes, não é nem influencia. ganhar dinheiro. É você poder estar ali no Instagram, tendo vários seguidores e podendo trocar, né, o seu trabalho ali de influencer por comida, por fotografia, por viagens. É, por mas isso é exemplo. ganhar dinheiro também, né? Sim, mas Isso é uma não forma. dinheiro, digamos assim, vivo, assim, né? Mas é uma troca relação. por serviço. Mas então, aí que está. Me parece que nesses casos, a popularidade aí tem a ver com a publicidade. Quer dizer, eu mostro um estilo de vida por Instagram e a partir de aí eu estabeleço uma relação de identificação com um certo público e como se diz hoje, monetarizo isso na forma de troca por, como se chama? Cookies. Por cookies, ou por viagens, ou por jantares e almoços em restaurantes. Isso entra dentro do terreno do que era publicidade, não? Publicista. Mas a pessoa ali que tá fazendo isso curte, né? Claro. Fazer, assim, ficar no Instagram contando da vida dela. Não, mas é um das coisas publicista. que- Sim. Me parece que esse é o ponto. Vê aí que está. Talvez o influencer é um publicista. Não? O influencer da internet, você tá querendo dizer? Sim. O cara sim. que é um publicista Sim. que utiliza seu meio para fazer publicidade. Então não tem nada novo. Não. Sócrates era um influencer já. A Sócrates. gente pode pensar. Tanto é assim que mataram ele. Sim. Olha, se não era um influencer que mandaram, Sim. pelo menos pelo relato de Platão, Tinha seguidores. tinha seguidores e ele foi condenado por isso. Sim. Foi condenado por corrupção da juventude. Porque a sua influência era de acordo com as leis da polis, era ruim para a polis, para a pátria. Porque ele negava os deuses e influenciava aos jovens. E por isso foi condenado à morte. Então a popularidade tem seu preço também. Tem seu preço. É interessante que, falando nisso, tem alguns influencers que vão morar, por exemplo, em outro país, porque aí eles ficam conhecidos, por exemplo, no Brasil, eles são brasileiros, ficam conhecidos aqui, mas moram em outro país. Então eles ganham dinheiro e ganham fama daqui, mas tem a tranquilidade de estar morando em outro país e poder viver lá Tem gente tranquilo. que viaja para... Ou também tem influencers que viajam para poder mostrar para os que estamos aqui como é que se vive do outro lado. Sim, tem também. muitos influencers assim que as pessoas gostam muito de assistir porque mostram como é que é viver em outro país. Tem muitos assim, né? O que você faz com a sua popularidade? Dou aula de filosofia na universidade.